Olá! Neste vídeo, iremos falar sobre a área da odontologia denominada dentística e, principalmente, o significado de alguns termos utilizados. Essa área tem como objetivo o tratamento da cárie, removendo o tecido cariado e impedindo a fratura do dente e a instalação mais profunda da lesão cariosa. Para isso, precisamos realizar o preparo cavitário, transformando a cavidade patológica, aquela com formas e dimensões irregulares por causa da destruição do tecido duro, em cavidade terapêutica, dando formas geométricas e dimensões definidas com processos cirúrgicos. O preparo cavitário pode ser classificado de acordo com a sua finalidade, com as faces envolvidas, com o número de faces acometidas e de acordo com Black. Em relação à finalidade, a cavidade pode ser terapêutica, como já citada, ou protética, que serve de suporte para uma peça protética. Quando falamos da classificação de acordo com as faces envolvidas, queremos citar qual ou quais faces do dente a cavidade acometeu. Por exemplo, vestibular, mesial, distal, lingual ou oclusal. O que é diferente de quando classificamos de acordo com o número de faces envolvidas. A cavidade pode ser simples, quando ela está em uma única face, composta, quando está em duas faces, ou complexa, 3 ou mais faces. São duas as classificações de Black, a etiológica e a artificial. A etiológica é classificada pelas áreas onde é mais fácil ter cárie, de acordo com a localização anatômica, por exemplo, cavidades de cicatrículas e fissuras e cavidades de superfícies lisas. Já as artificiais, as mais utilizadas, indicam onde a lesão cariosa está localizada e é dividida em 5 classes, escritas em número romano. A cavidade classe 1 está localizada na oclusal de dentes posteriores, na palatina de anteriores superiores e nas VIPs de molares, uma sigla fácil de lembrar, vestibular nos molares inferiores e palatina de molares superiores. A cavidade classe 2 obrigatoriamente tem que acometer alguma proximal de dentes posteriores. Então, essa cavidade classe 2 pode ser simples, quando pega somente a mesial ou somente a distal. Ela também pode ser composta, pegando oclusal e mesial, uma classe 2 MO. Ou ela também pode ser complexa, sendo uma classe 2 MOD. A cavidade classe 3 acontece somente em face proximal de dentes anteriores, sem comprometimento do ângulo incisal. Já a classe 4 é preparada nas faces proximais dos dentes anteriores com envolvimento do ângulo incisal. E a última cavidade, classe 5, é localizada próxima da gengiva, no terço cervical nas faces vestibular e lingual, ou palatina, de todos os dentes. Agora, vamos estudar a cavidade. A cavidade possui paredes e ângulos. As paredes são os limites externos da cavidade e são divididas em 2 grupos, paredes circundantes, que são as paredes laterais, e paredes de fundo, as mais próximas à polpa. As paredes circundantes levam o nome da face mais próxima dela, por exemplo, vestibular, mesial, distal, lingual, oclusal, incisal e gengival. As paredes de fundo se dividem em 2 tipos apenas, pulpar, a que fica perpendicular com o longo eixo do dente, e as axiais, que ficam ao redor da polpa, ou melhor dizendo, paralelas ao longo eixo do dente. Para melhor entendimento, vamos transformar essa cavidade classe 2 MO em uma figura tridimensional, em uma vista oclusal. Aqui encontramos 2 paredes de fundo, a pulpar e a axial. As paredes circundantes desta cavidade são a gengival, vestibular, lingual e distal. As paredes mesial e oclusal não encontramos, pois foram perdidas no preparo cavitário. Bom, o encontro de paredes formam ângulos. Esses ângulos são divididos em 3 tipos: diedros, encontro de 2 paredes, triedros, encontro de 3 paredes, e o cavo superficial. Cada ângulo tem um nome específico, mas nada muito difícil. Vamos voltar ao desenho. O ângulo vestíbulo-gengival está entre as paredes vestibular e gengival. O ângulo axio-gengivo-lingual está entre as paredes axial, gengival e lingual, e assim por diante.
O ângulo cavo-superficial está localizado mais oclusal de cada parede circundante, na superfície da cavidade. Os ângulos diedros, aqueles que são formados pelo encontro de duas paredes, é subdividido em 3. Diedros de primeiro grupo, quando o encontro é de duas paredes circundantes, disto vestibular, por exemplo. Diedros de segundo grupo, encontro de uma circundante com uma de fundo, vestíbulo axial. E diedro de terceiro grupo, encontro de duas paredes de fundo, como o áxio pulpar. Lembrando que não importa a ordem do nome do ângulo, então pode ser disto vestibular ou vestíbulo distal, áxio vestibular ou vestíbulo axial, não importa. Agora, vamos pensar mais um pouco. Nessa mesma cavidade classe 2MO, quantas paredes circundantes e quantas de fundo existem? De paredes circundantes, temos a vestibular, distal, lingual e gengival. Ou seja, temos 4 paredes circundantes. Agora, as paredes de fundo. Temos uma pulpar e uma axial, sendo assim, 2 paredes de fundo. Agora, como não dá para ver certinho sobre os ângulos nessa imagem, vamos imaginar novamente a nossa figura tridimensional. Pronto! Quantos ângulos diedros de primeiro grupo, isto é, encontro de circundante com circundante? 1, 2, 3, 4. E ângulos diedros de segundo grupo, circundante com de fundo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos ângulos diedros de terceiro grupo, de fundo com de fundo? 1. Agora, quantos ângulos triedros temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ângulos triedros. Outro termo que envolve as paredes da cavidade e um pouco de matemática é o fator C. O fator C é a proporção entre o número de faces que podem ser aderidas com as livres, ou, para melhor entendimento, é a divisão de faces que tem sobre as faces que não tem. Por exemplo, uma cavidade classe 1, encontramos as faces, paredes, vestibular, mesial, lingual, distal e pulpar. Não temos mais a parede oclusal. Então, o fator C da classe 1 é 5 sobre 1, igual a 5. Outro exemplo, em uma cavidade classe 2MO, encontramos as faces e paredes vestibular, distal, lingual, gengival, axial e pulpar. Porém, a parede mesial e oclusal foram perdidas no preparo cavitário. Então, o fator C da classe 2MO é 6 sobre 2, igual a 3. Nós utilizamos o resultado do fator C para ajudar em relação à contração se restaurarmos com resina composta. Quanto maior o fator C, mais cuidado teremos que ter. Por isso, usamos a técnica incremental oblíqua para compensar essa contração. Bom, para termos um bom preparo cavitário, precisamos seguir alguns princípios, não necessariamente nesta ordem. O primeiro princípio é a remoção do tecido cariado, começando pelo esmalte, sendo necessária a utilização da ponta diamantada esférica em alta rotação com refrigeração à água. Quando chegar em dentina, é necessária a troca do instrumento, inicialmente com uma colher ou cureta de dentina e, em seguida, uma broca esférica em baixa rotação com movimentos intermitentes, ou seja, interrompidos para evitar o aquecimento do dente. Lembrando que a ponta diamantada desgasta e a broca corta. O esmalte e dentina afetados pela cárie acabam tendo 4 camadas cada. No esmalte, temos as camadas superficial, a mais externa, corpo da lesão, escura e translúcida. Na dentina, são as camadas desorganizada, infectada, que sai fácil com a cureta, a afetada, sendo que só removemos essa camada das paredes circundantes para evitar chegar na polpa, e o que restou é passível de remineralização. E a última camada, esclerosada, que não remove nunca, pois é a dentina terciária. O próximo princípio é a forma de contorno, delimitando a área do preparo cavitário, dando um formato. Geralmente, quando você faz a remoção do tecido cariado, acaba que, consequentemente, já delimita essa área.
mas alguns cuidados devem ser tomados, como a possível preservação das estruturas de reforço, cúspides, crista marginal e ponte de esmalte. A forma de resistência, outro princípio, é mais específica para a restauração de amálgama do que para a de resina composta. Este princípio tem como objetivo dar forma à cavidade para que o material restaurador e a estrutura dental possam resistir a qualquer força mastigatória e o CETL dos mesmos. Para o amálgama, temos que remover o esmalte sem suporte, arredondar os ângulos internos da cavidade, principalmente o áxio pulpar. As paredes pulpar e axial devem estar planas. A parede pulpar tem que estar paralela à gengival. A profundidade deve ter no mínimo 2 milímetros. E a largura vestíbulo-lingual da cavidade tem que ser no máximo 1/4 da distância intercuspídica. Já para a resina composta, não é necessário nada disso, apenas é preciso de, no mínimo, 1 milímetro de suporte dentinário para que não frature. O próximo princípio é a forma de retenção, que tem a finalidade de evitar o deslocamento da restauração e, mais uma vez, é diferente para a amálgama e para a resina. Como o amálgama não adere aos tecidos dentais, a cavidade precisa ter retenção mecânica, ou seja, a profundidade tem que ser maior ou igual à largura. As paredes vestibular e lingual têm que estar paralelas e levemente convergentes para a oclusal e, caso não seja possível, é preciso fazer retenções mecânicas adicionais, como pequenas canaletas. No caso da resina composta, não precisa disso, somente o sistema adesivo. Sendo assim, a forma de retenção da resina composta é o sistema adesivo. A forma de conveniência tem o objetivo de facilitar o acesso à cavidade, como o isolamento absoluto do campo operatório, o afastamento temporário de dentes com lesão cariosa proximal e o uso do sistema de matrizes. O acabamento das margens de esmalte visa alisar as irregularidades das paredes de esmalte e do ângulo cavo-superficial do preparo cavitário, e então melhora a adaptação do material restaurador. Os instrumentos que ajudam bastante são os cortantes manuais, como o machado, a enxada e o recortador de margem gengival. E o último princípio, não menos importante, é a limpeza da cavidade, removendo todo o resíduo proveniente do preparo para melhor contato desses materiais restauradores com a estrutura dental. Essa limpeza pode ser feita com agentes não desmineralizantes, como a clorexidina, água oxigenada ou alcalinizantes, ou agentes desmineralizantes se for utilizar o sistema adesivo, como o ácido fosfórico. Agora vamos falar do preparo por tipo de cavidade. Para o preparo classe 1 não há segredo, devemos escolher qual material iremos utilizar, resina ou amálgama, e seguir todos os princípios relacionados ao material escolhido. E isso é regra para todos os outros preparos de todas as classes. O que muda de uma classe para outra são pequenos detalhes. No preparo classe 2, já que é preciso ter uma visão direta da lesão, é necessária a separação temporária dos dentes e também algumas formas de acessos. Acesso convencional, slot vertical, slot horizontal, acesso direto e acesso tipo túnel. O acesso convencional pega a caixa oclusal e a caixa proximal, sem preservar a crista marginal. Para realizar esse tipo de acesso, é preciso da ponta diamantada cilíndrica em esmalte e broca em dentina também cilíndrica. A caixa oclusal precisa ter no mínimo 2 milímetros de profundidade e a caixa proximal 3,5 milímetros, sendo que a parede axial tem que ter 1,5 milímetros de altura e a parede gengival 1,5 milímetros de distância mesiodistal. Feito isso, usaremos a enxada para alisar a parede pulpar e gengival, o machado para alisar as paredes vestibular e lingual, e o recortador de margem gengival para arredondar o ângulo áxio-pulpar, além de analisar a curva reversa de Rollenbeck nas VIPs, deixando sempre em ângulos retos, ou seja, sem deixar pontinha. O slot vertical vai diretamente na caixa proximal,
Então, a crista marginal infelizmente fica comprometida. Para isso, a ponta e a broca cilíndrica é indicada. O slot horizontal é o mais difícil, pode ser que comprometa alguma face livre, e para a amálgama é necessário dar retenção adicional. Porém, a vantagem é que a crista marginal é preservada. O acesso direto não precisa acessar por face livre, e a crista marginal é preservada, porque você vai diretamente na lesão, sem desgastar muito tecido sadio. A ponta e a broca esférica é a mais indicada para esse tipo de acesso. E o último preparo, tipo túnel, é preciso ter uma restauração oclusal prévia e a crista marginal preservada de no mínimo 2 mm. Para a restauração de uma classe 2, é preciso de alguns instrumentos auxiliares, como o sistema de matrizes, composto por porta-matriz, tira de matriz e cunha de madeira. Esses instrumentos são necessários para construirmos novamente a parede proximal, devidamente como seu ponto de contato. O porta-matriz possui uma ponta parecida com a letra U e tem um jeito certo de posicioná-la. A letra U não pode ficar virada para a oclusal, e sim para a cervical. Além disso, temos que posicionar o porta-matriz por vestibular, mas não desse jeito, e sim deste, pois não podemos esquecer da bochecha do paciente, então, trazendo mais conforto. Classe 3 e classe 4. Normalmente, a origem de uma classe 3 é uma lesão de cárie e a origem de uma classe 4 é uma fratura. Em relação ao instrumento utilizado para o preparo cavitário dessas cavidades, usaremos uma ponta diamantada esférica para a classe 3 e uma ponta diamantada de tronco cônico para uma classe 4. Como essas cavidades são somente em dentes anteriores, existe aquela exigência da estética na face vestibular. Então, não usaremos amálgama e sim resina composta, o que dificulta um pouco em relação à seleção de cor, que é feita com a escala Vita. Mas há uma técnica chamada bisel, utilizada somente na face vestibular de dentes anteriores, feita com ponta diamantada de tronco cônico, com um ângulo de 30 a 45 graus em relação à superfície do dente. Esse bisel ajuda a disfarçar um pouquinho a diferença de cor do dente e da resina, por isso é muito importante ser feito. Para restaurar esses tipos de cavidade, o uso da tira de poliéster é necessário para proteger dentes vizinhos de receber condicionamento ácido e sistema adesivo. E ela também ajuda a dar um apoio maior para devolver a anatomia do dente, com a ajuda do dedo indicador do profissional, como está sendo mostrado nesse pequeno trecho de vídeo. Por último, temos a classe 5 de todos os dentes. Nós podemos ter uma classe 5 cariosa e não cariosa. As não cariosas são muito mais severas, pois envolvem hábitos parafuncionais e alimentação do paciente, ocorrendo com mais frequência em dentes posteriores, principalmente os pré-molares superiores. Existem 3 tipos de lesões não cariosas de classe 5: abfração, erosão e abrasão. A abfração é causada por esforços biomecânicos, excesso de carga em um dente em específico, promovendo trincas e fraturas dos primos do esmalte. Por exemplo, uma má oclusão, uma prótese mal adaptada. Essa lesão tem forma de cunha na região mais cervical do dente por vestibular. A erosão é causada por processos químicos ou eletrolíticos de descalcificação, ou seja, perda mineral não proveniente de bactérias, e essas lesões possuem formato de pires. Por exemplo, a bulimia ou o refluxo frequente, que são fatores endógenos, afetam a face lingual dos dentes. Já os fatores exógenos afetam a face vestibular, por conta do consumo de ácido, como Coca-Cola e vinho. E por último, a lesão por abrasão, que não tem um formato específico, envolve o excesso de processos mecânicos, como o bruxismo e a força de escovação. Para ter acesso à cavidade classe 5, precisamos usar o fio afastador entre o dente e a gengiva, quando não há possibilidade de isolar, ou usamos o grampo 212 modificado. Para restaurar, pode utilizar amálgama, resina ou sieve sem nenhum problema, porém lembrando daqueles princípios de preparo cavitário, e se a cavidade classe 5 estiver na face vestibular, lembrar de fazer o bisel.
Outra coisa que precisamos nos atentar na hora do preparo cavitário de uma classe 5 é deixar a parede de fundo axial convexa e as paredes circundantes mesial e distal levemente divergentes. Agora, vamos lembrar um pouco sobre as propriedades do amálgama e da resina composta. O amálgama não possui adesão aos tecidos dentais, tem o risco de corrosão, precisa de um isolamento bom, não possui estética, mas é indicado para pessoas com alto risco de cárie, também para áreas onde pode haver maior desgaste por forças mastigatórias ou bruxismo, pois dura anos e anos quando bem feito e seu custo é baixo. A manipulação da amálgama envolve a trituração, a condensação do menor instrumento para o maior, o brunimento pré-escultura com pressão para remover o mercúrio em excesso, a escultura da anatomia dental e, por fim, brunimento pós-escultura, sem muita pressão e alisando a superfície da restauração. A resina composta possui adesão ao dente com um sistema adesivo, possui estética, pode ser escolhida para restaurar cavidades de qualquer tamanho, tem a facilidade de reparar quando preciso, porém precisa realizar a técnica incremental oblíqua, pois a resina contrai. Ou, se tiver uma restauração em cerâmica no dente antagonista, não pode ser utilizada, pois desgastará fácil. Ou, se a pessoa tiver alto risco de cárie, também não pode ser utilizada por conta do risco de cárie secundária. A manipulação da resina é fácil. Primeiro, temos o condicionamento ácido, sendo 15 segundos em esmalte e mais 15 segundos em dentina, totalizando 30 segundos. Após lavar e secar, usaremos o primer e o bond para começarmos a técnica incremental oblíqua, de no máximo 2 mm cada incremento. Após a restauração, independente do material utilizado, é necessário fazer o acabamento e polimento, pois o acabamento remove os excessos maiores e o polimento dá o brilho final. Esse detalhe final é necessário para devolver a anatomia do dente e a sua estética, ajustar a oclusão do paciente, diminuir a aspereza trazendo conforto, reduz o acúmulo de material e a corrosão, no caso da amálgama. Para realizar o acabamento e polimento, precisamos lembrar que para remover o desnecessário, utilizamos um tipo de material com mais dureza do que o material restaurador, começando sempre com um abrasivo de maior tamanho para o de menor tamanho. Tudo isso é necessário, pois quando a superfície do material está rugosa, os raios de luz refletem de forma irregular e desorganizada, e com a superfície polida, isso não acontece. Para acabamento e polimento da amálgama, são utilizadas as tiras de lixa de aço, as brocas multilaminadas de 12 lâminas e as borrachas abrasivas com sequência marrom, verde e azul. Para acabamento e polimento da resina composta, são usadas tiras de lixas de poliéster, as brocas multilaminadas de 32 lâminas, pontas diamantadas F e FF, pontas abrasivas e discos de feltro e de óxido de alumínio. Isolamento absoluto. Para fazer o isolamento absoluto, precisamos de dique de borracha, porta-dique de borracha, que é o arco de Young, perfurador de dique de borracha, pinça porta-grampo, grampos, fio dental, espátula de inserção, tesoura e caneta permanente. Em relação à teoria do isolamento absoluto, temos que lembrar que esse isolamento é considerado como forma de conveniência, pois acaba impedindo que a língua, os lábios, as bochechas e a saliva atrapalhem seu trabalho. A técnica mais utilizada é a de parula, que é a técnica grampo mais arco mais lençol. Inicia-se pela seleção do dique de borracha e em seguida a escolha do grampo. Existem grampos com asas e sem asas, com o objetivo de afastar o dique de borracha, e grampos com orifícios, local onde a ponta da pinça porta-grampo será inserida. Os grampos também possuem pequenas garras a fim de abraçar o colo do dente por vestibular e por lingual. Essas garras mudam de grampo em grampo de acordo com a anatomia do dente a ser preparado. Então, dividimos os grampos por numeração, sendo que os de 200 a 205 são para molares,
206 a 209 para pré-molares e 210 e 211 para dentes anteriores. Quando queremos trabalhar em algum dente anterior, devemos isolar de pré a pré-molar. Então, usaremos algum grampo com numeração de 206 a 209. Quando queremos trabalhar em algum dente posterior, devemos isolar no mínimo um dente para distal até o canino do lado oposto. Se queremos trabalhar com um molar, usaremos um grampo de 200 a 205 e um dente a distal dele. Para termos certeza que o grampo escolhido é o mais estável no dente, provamos na boca do paciente com fio dental, para maior segurança. Depois dessa escolha, começaremos a montar nosso isolamento absoluto. Com o lado brilhante do dique de borracha para baixo, coloque o arco de Young sobre o dique de borracha e encaixe o lençol levemente nas projeções do arco. Leve o conjunto à boca do paciente e faça a marcação dos dentes a serem isolados com a caneta. Após isso, usaremos o perfurador. Na parte ativa do perfurador, existe uma plataforma giratória com algumas marcações. Cada uma dessas marcações indica o diâmetro de um grupo específico de dentes. A primeira marcação é para incisivos inferiores, a segunda para incisivos superiores, a terceira para caninos e premolares, a quarta marcação é para molares e a última é usada para o uso de grampos sem asas. Após perfurar o dique de borracha, encaixe o grampo no último furo mais a distal. Insira a ponta da pinça nos orifícios do grampo e leve o conjunto grampo mais arco mais lençol para a boca do paciente e, com a espátula de inserção, tire o dique de borracha da asa do grampo e ajeite o dique no colo de todos os dentes isolados. Corte um pequeno pedaço do dique de borracha e faça um stop no último dente oposto ao grampo, melhorando sua adaptação. E para finalizar o isolamento absoluto, faça amarrias com o fio dental no colo de todos os dentes, menos daquele que você vai trabalhar. Bom, por hoje é só. Espero ter ajudado. Até a próxima!